MetaTrader 5 instalado na máquina. Então agora vamos partir para o gráfico. Daqui em diante, como já falei, muita prática. Nós operamos no gráfico de candle, ou velas, né? E também temos o gráfico de Renko, que não existe no MetaTrader 5, mas a gente deu um jeitinho aí e colocou o Renko para operar dentro do MetaTrader 5. Vamos então para o computador. Eu quero mostrar para vocês aqui o gráfico nosso de vela. MetaTrader 5 aberto. Eu vou fechar todas essas janelas que estão aqui. Nesses ativos aqui, ó, que estavam aqui, eu já apaguei. Você vai vir nesse sinalzinho de mais e coloca WDO cifrão. É o código contínuo do dólar, tá bom? Não precisa entender nada disso agora. É só colocar WDO cifrão e Enter. É isso aqui, ó. Beleza? Colocou WDO cifrão, Enter, puxa para a sua tela e vamos aqui ampliar o gráfico. Vou arredar rapidamente aqui minha câmera. Ó. Tá vendo tudo isso aqui? Eu vou explicar para você daqui a pouco. Eu vou fechar isso aqui primeiro. Ó. Vou dar um X aqui, outro X aqui. E agora vou voltar com a minha câmera. Botão esquerdo do mouse em cima do gráfico. Grade. Tá vendo aqui? Ó? Vou clicar aqui para sumir com essa grade. Pronto. Agora está mais simples. Vou fazer mais uma coisa. Botão esquerdo do mouse e vou tirar também esse volume que está aqui. Ó. Só um segundo. Eu acho que é o outro. Pronto. Vou fazer aqui mais uma coisa. Está vendo? Aqui nós temos a janela de observações do mercado. E embaixo aqui é o navegador. Né? Vou dar X em tudo para poder limpar isso aqui. Dei X em tudo. Fiz uma limpeza. Né? Vou pegar aqui essa barra que está escrito aqui, ó, M1, M5, M15. Vou clicar aqui na lateral dela ó, e arrastar para o lado aqui em cima. Aqui são tempos gráficos, tá bom? M1 é 1 minuto, M5, 5 minutos. H1 é 1 hora, H4, 4 horas, D1, 1 dia, W1, se não me engano, é a semana, né? 7 dias, MN, se não me engano, é o mês. É isso mesmo. Então, aqui nós temos o gráfico de velas, né? Ou gráfico de candle. Como eu estou aqui em M1, significa que cada vela dessa aqui tem 1 minuto. Nesse caso, as velas brancas elas estão velas negativas, né? O preço caindo, e as velas que estão em preto são as velas de alta, velas positivas. Eu vou simplificar isso aqui para vocês depois, vai ficar bem melhor. Modificando aqui para o M5. M5 agora significa o seguinte, que cada vela dessa aqui tem 5 minutos, entende? Então eu pego aqui a última vela, essa branca aqui, ó, 5 minutos, a outra aqui 5 minutos, somando as duas são 10 minutos, e assim em diante. Cada vela aqui tem 5 minutos. H1, cada vela dessa aqui tem 1 hora, e assim por diante. Eu vou explicar isso aqui para vocês aqui no papel, vai ficar bacana para entender. Vou passar aqui rapidamente para o gráfico de Renko. No gráfico de Renko, galera, já funciona de um outro jeito. Só para ressaltar mais uma coisa. Gráfico de vela. O tempo vai passando, vai criando uma vela. Vou voltar aqui ao gráfico de 1 minuto. Passou 1 minuto, cria-se uma vela. Passou mais 1 minuto, cria-se outra vela. Está vendo essa parte aqui ó, que tem essas cruzes? Está vendo essa parte aqui que tem esse formato de vela parecendo uma cruz? É porque o preço lateralizou, entende? O preço lateralizou e então fica criando aqui essas cruzes. Por enquanto eu vou chamar assim para você, cruz, tá? Fica essas cruzes aqui. Não é assim que se fala, mas inicialmente vamos deixar assim. Então, mesmo que o preço não ande, a cada 1 minuto, gráfico de M1, o tempo está passando, a cada 1 minuto vai criando o candle. Se ficar lateralizado, acontece exatamente isso aqui. Ó. Cria uma cruzinha, depois cria uma outra cruzinha, e vai criando outra cruzinha, e assim vai andando várias cruzes. Não acontece isso no gráfico de Renko, porque o gráfico de Renko ele é atemporal. Como que funciona? Eu configurei aqui um gráfico de Renko de 4 Rs, tá bom? Não vou entrar nesse detalhe agora. Mas o gráfico de Renko, você nunca vai ver o preço lateralizado, porque cada tijolinho desse, ou cada barra, move
de acordo com o preço. Ou seja, o tempo vai passando. Se o preço não movimentar, não se cria um novo tijolo, não se cria uma nova barra. Então, dificilmente vai acontecer uma lateralização. Se eu puxar para o lado aqui, ó, tá vendo esse ponto aqui? Esse ponto aqui, ó, aqui deu uma pequena lateralizada, mas você vê que não se cria aquelas cruzes, né? Uma do ladinho da outra. Por quê? Porque neste caso, cada barra só é criada se o preço movimentar. Entende? O preço tem que movimentar. No gráfico de Renko, o que faz acontecer as barras é o preço. No gráfico de vela, o que faz acontecer as barras é o tempo. São coisas diferentes. Vamos passar aqui para o quadro branco, vai ficar melhor para vocês entenderem. Coloquei para vocês aqui duas velas, tá bom? Gráfico de velas M1 significa que cada vela tem 1 minuto. Uma vela verde, uma vermelha. Por quê? A verde nós vamos considerar que é uma vela de alta e a vermelha é uma vela de queda. Então, no movimento de vela verde, o gráfico está subindo, tá bom? São velas positivas e velas vermelhas são velas negativas. Como que eu sei aqui, então, que o preço movimentou nesse período de 1 minuto? Só dela ser verde, tá bom? Eu já sei que ela começou em um preço e terminou de um jeito positivo. Nesse caso aqui, então, ó, eu sei que a vela verde ela começou o movimento exatamente aqui, tá bom? Em algum momento o preço veio aqui embaixo, em algum momento o preço veio aqui em cima, mas finalizou aqui, ó, tá bom? Então o movimento começou exatamente neste ponto aqui, o início, e terminou exatamente aqui, vela de alta, candle de alta, tá bom? O preço começa em um nível e termina de forma positiva. Já a vela vermelha é ao contrário. Ela começou em um preço e terminou negativa, por isso que ela é vermelha. Se ela começou em um preço e terminou negativa, eu sei então que ela começou neste ponto aqui, em algum momento ela bateu aqui em cima, em algum momento ela bateu aqui embaixo e depois ela finalizou aqui, ó. Uma coisa, então, é certa. Ela começou aqui em cima e terminou aqui embaixo. Logo, então, cada vela traz para a gente 4 informações. Abertura, máxima, mínima e fechamento. A vela verde ela teve a abertura aqui embaixo porque ela fechou positiva. E a gente sabe que ela fechou aqui em cima, não é? Tivemos a máxima na ponta do pavio e a mínima aqui embaixo na outra ponta do pavio. Já a vela vermelha, a gente teve a abertura aqui em cima, a gente sabe que ela fechou negativa, então o fechamento dela foi aqui embaixo, mas ela teve uma máxima, que foi na ponta desse pavio aqui em cima, e tivemos uma mínima na ponta do pavio aqui embaixo. Vou apagar essa tela e mostrar para você o que pode acontecer durante esse período aí de 1 minuto. O gráfico que as pessoas têm costume de ver, né, é aquele gráfico de linha, né? Então o tempo vai passando, ó, o preço começou aqui, veio aqui, desceu, subiu, aí de repente desceu aqui embaixo, subiu aqui, voltou aqui, foi lá em cima, voltou e terminou aqui. E isso aqui aconteceu em 1 minuto, tá joia? 1 minuto. Nesse período de 1 minuto, né, nós podemos ver o seguinte, iniciou aqui o preço, ó, o preço começou aqui, correto? Ele finalizou aqui, ó, finalizou aqui. Então tivemos uma alta. Em algum momento ele bateu essa máxima, em algum momento ele bateu essa mínima. Então vamos aqui criar exatamente esse candle. Ele iniciou aqui, correto? Finalizou aqui, ó. Então eu vou simplesmente pegar esse candle aqui, deixar ele para o lado. E também outra informação que nós tivemos é que ele teve essa mínima aqui embaixo, ó, e a máxima aqui em cima. Então vou fazer isso aqui e vou arredar para o lado, ó. Veja bem, o preço começou aqui e terminou em cima, correto? Então é um candle positivo.
O preço começou em uma faixa de preço e terminou em cima, terminou para cima, terminou positivo. Então, nós temos aqui um candle positivo. Logo, esse candle é um candle verde. Agora, você quer ver uma outra forma que ele pode ter trabalhado? Vou fazer aqui, então, uma linha diferente. Dentro deste 1 minuto, ele não precisa ter feito isso, ele pode ter feito diferente. Ó. Depois que ele iniciou, ele pode ter vindo aqui em cima, fazendo a máxima. Ele fez a máxima, ele pode ter vindo aqui embaixo, ó, ter feito a mínima. E depois finalizou de forma positiva. Pode ter feito este movimento. Vou fazer um outro movimento diferente aqui, então. A gente sabe que ele começou nessa faixa de preço, né? Em vez de ter vindo em cima, ele pode ter vindo embaixo também primeiro. Depois que ele veio embaixo, ele veio em cima e finalizou aqui, ó. Então, de qualquer forma, a gente sabe que o preço começou aqui, ó. O preço começou aqui, correto? Esse ponto aqui é o mesmo ponto que este e é o mesmo ponto que este. Nós sabemos também que ele finalizou exatamente aqui, ó. Este ponto aqui é exatamente este ponto aqui e este ponto aqui. Então, entre o início e o fechamento, o que aconteceu no meio, a ordem que foi, a gente não sabe. A gente só sabe que em algum momento, ele bateu essa máxima aqui, correto? E em algum momento ele bateu essa mínima. Quando que foi, a ordem que foi, a gente não sabe. Vou fazer para vocês aqui um candle vermelho. Pronto. Agora eu tenho aqui, ó, dentro de 1 minuto, esse movimento aqui. Tá bom? Dentro de 1 minuto, ele fez esse movimento. Como que ficaria o candle neste caso? A gente sabe que o preço começou aqui em cima, correto? Terminou aqui embaixo. Ó. Terminou aqui embaixo. Em algum momento, ele fez uma máxima aqui em cima. Em algum momento, ele fez a mínima aqui embaixo. Vamos criar esse candle. Ele iniciou aqui, correto? Finalizou aqui. Ó. Então, aqui nós já temos o corpo do candle. Vamos agora saber como que foi o pavio dele. Nós tivemos uma mínima aqui embaixo, ó, correto? Tivemos a máxima aqui em cima. Vou diminuir aqui para deixar proporcional e vou levar agora o pavio para dentro do nosso candle aqui. Ó. Nós sabemos que é uma vela vermelha, né? Então já vou pintar ela aqui de vermelho, porque é uma vela negativa. Quais são as informações que a gente consegue ter? As informações que a gente tem, por ser uma vela vermelha, a gente sabe que ela começou com preço aqui em cima e fechou aqui embaixo negativo. As outras duas informações que a gente tem é que ela teve em algum momento a máxima aqui, em algum momento ela teve a mínima aqui. Você lembra que eu te mostrei esse formato aqui, ó, verde que está aqui? Eu te chamei de cruzinha. Pois é. Essas cruzinhas aqui, ó, que geralmente é quando o preço começa em um ponto, em um nível, e termina no mesmo nível. Essa cruzinha agora nós vamos chamar pelo nome certo. É um doji, tá bom? É um doji que pode ter um formato também de estrela cadente, por aí vai. Não é o assunto para agora, mas é um doji. Eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona o doji. Então, a gente pode ver aqui que ele terminou no mesmo nível de preço. Né? Ele começou aqui, subiu, desceu, mas terminou no mesmo nível de preço. Então, qual que seria o corpo desse candle? Ele não teria corpo, né? Ele ficaria exatamente isso aqui. Ó. Já os seus pavios viriam aqui de baixo, que é a mínima, né? Até aqui em cima, ó, que é a máxima. Foi isso que aconteceu. Ó. Vou colocar aqui em um azul, porque ele não é nem positivo e nem negativo. Né? Então, aconteceu um doji. Então, quando o preço começa a ficar lateralizado, abrindo e fechando no mesmo nível ali de preço, no caso, vai acontecer esses dojis. Quer ver um doji de estrela cadente? Simples de fazer. Ó. Iniciou aqui, correto? Finalizou aqui. Ó. Então, aqui nós temos um doji. Vamos pegar a máxima, pegar a mínima e vou levar lá para o nosso doji para ver como que vai ficar o corpo. Né? Pronto. Vou colorir também de azul. E então aqui nós temos a estrela cadente. Se eu voltar para outra tela aqui, olha aqui em cima, ó. Não parece o mesmo desenho? É uma estrela cadente, né?
Mas para a gente, tá? Não interessa se é estrela cadente, se é só um doji normal, tem martelo de alta, martelo de baixa, existem vários tipos de candle que para a gente não faz diferença, a gente não opera tipos de candle, a gente não opera price action. O que nós vamos operar é análise técnica, galera. O nosso operacional é análise técnica. Resumindo, então, em uma vela nós temos 4 informações, que é a abertura, fechamento, a máxima e a mínima. Vamos lá para o nosso gráfico de Renko. Ao contrário dos gráficos de vela, agora o tempo para a gente não interessa mais. Agora cada barrinha se move de acordo com o nível de preço. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó, o Renko em R4 significa o seguinte. Vamos supor que nós temos uma barrinha aqui, ó, e nessa barrinha nós temos também um pavio. Quais são as informações que a gente tem aqui dentro? Primeiramente, não sei quanto tempo que durou para se criar essa barra. O que eu sei é que, por ser um Renko de R4, existe 4 níveis de preço aqui. Então, veja bem, supomos que é uma ação qualquer, não interessa qual é o ativo. É uma barra vermelha, eu sei que ela é uma barra negativa, tá bom? Eu sei que ela começou nesse ponto aqui, sei que ela terminou nesse ponto aqui, em algum momento ela esteve aqui em cima. No gráfico de Renko, você nunca vai ver pavio para os dois lados. Só existe pavio para um lado só. Então, se for um Renko negativo, o pavio sempre vai estar para cima. E se for um Renko positivo, a barra vai ser verde e com pavio somente para baixo. Aqui, então, eu tenho 3 informações, né? Eu sei que começou aqui, terminou aqui, em algum momento ele esteve aqui em cima. Só que eu não sei se essa barra se formou com 1 minuto, se foi com 2 minutos, se foi com 3 minutos. Neste caso, se o preço não movimentar, não subir nem descer, ficar lateralizado, se não sair fora, como eu estou em Renko de R4, que são 4 períodos aqui, ó, né? Eu tenho 4 níveis de preço, ó, 4 níveis de preço. Se o preço não sair desse nível, não vai ser criado um novo Renko. Não vai ser criado uma nova barra, um novo tijolo. Vai ficar nisso aqui. Por 1 hora, 2 horas, 3 horas, não interessa. O preço tem que movimentar, senão não cria-se uma nova barra. Beleza? Ao contrário do que acontece lá com as velas, que o minuto vai passando, vai se criando com o tempo novas barras. Vamos então aqui dar um exemplo para você da vela trabalhando e do Renko trabalhando no mesmo preço. Na sua direita, eu tenho o preço do ativo, né? Então, começa aqui em R$ 9,98 e estou indo até R$ 10,03. Embaixo, eu tenho um tempo de 1 em 1 minuto. Então, está aqui, ó, 10 horas da manhã, depois 10 e 1, 10 e 2, 10 e 3, 10 e 4, até 10 e 5. Então, aqui a gente vai começar a fazer a movimentação do preço. E eu vou te explicar o que vai acontecer tanto com as velas como também com o Renko. Então, vamos supor que o preço começou exatamente em R$10 às 10 horas da manhã, tá bom? Então, agora a gente tem uma movimentação de preço que foi de 10 horas da manhã até as 10 e 5. Eu vou fazer mais uma coisa, ó. Eu vou pegar aqui e vou separar os períodos. Dentro dessa janela de 10 horas, a gente está vendo aqui, ó, que a mínima dele foi aqui, correto? E é onde ele também iniciou o movimento, né? E depois ele teve uma máxima aqui em cima, ó, ele teve uma máxima aqui em cima, e logo, se ele começou aqui embaixo e terminou aqui na máxima, esse candle é um candle sem pavio. Ele é um candle que vai se formar somente com corpo. Ó. Ele iniciou aqui, né? E terminou aqui, ó, nessa faixa de preço. Já passando para as 10 horas e 1 minuto, nessa janela aqui, o que nós podemos observar? Que tivemos uma máxima aqui em cima, correto? Tivemos uma mínima aqui embaixo. Onde que o preço começou? Ele começou exatamente aqui, ó. Exatamente aqui, né? E terminou exatamente nesse ponto aqui, ó. Dentro da janela aqui de 10 horas e 1 minuto. Então, vamos criar esse candle. Ele iniciou aqui, exatamente onde acabou o candle verde, né? Ele iniciou aqui e finalizou aqui, ó, no final da janela. Em algum momento, ele bateu essa mínima, em algum momento ele bateu aqui em cima com essa máxima. Então, só vou organizar aqui o tamanho do candle para ficar legal para a gente. A gente sabe que esse candle é um candle vermelho.
Para não estender muito, eu vou fazer só até agora aqui a janela de 10 horas e 2 minutos. Quais são as informações que a gente tem? Nesse exato momento de 10 horas e 2 minutos, o preço começou aonde? Começou aqui, ó, no início da janela, ó, correto? Onde que ele terminou? Ele terminou aqui em cima, ó, no finalzinho da janela. Qual foi a mínima que ele fez nesse período? A mínima está aqui, ó, quase que no início mesmo do preço. Ó, tá quase, ele começou aqui e a mínima está aqui. Está praticamente no mesmo nível, né? Mas terminou lá em cima sem pavio. Vamos construir esse candle. Ó, ele começou aqui, tá vendo? Começou aqui no início da janela e finalizou aqui em cima. Ó. Aqui nós temos o corpo do candle. É um candle verde ou vermelho? É um candle verde, ele é positivo, né? Ele começou aqui embaixo, terminou lá em cima. Então a gente já sabe que é um candle verde. E ele fez um pequeno pavio, que o preço chegou a vir aqui embaixo, né? Somente em 3 minutos nós já tivemos 3 velas, porque nesse momento aqui nós estamos falando de gráfico de M1. Cada 1 minuto cria-se uma vela. O renko não interessa o tempo. O que interessa é o nível de preço que deslocou. No caso de renko R4, a gente precisa que ele varie pelo menos 4 níveis de preço. Vamos apagar daqui para frente para não deixar a gente muito confuso. No caso do renko 4R, como que funcionou isso aqui? Lembra que eu te falei que a gente precisa de ter uma variação de 4 níveis de preço. Olha só aqui, ó. Dentro desses 3 minutos, o preço começou em R$10, correto? Está aqui, ó. Começou em R$10 e terminou em R$10,02. Tivemos aqui uma variação somente de 3 níveis de preço. R$10, 10,01, 10,02. Somente 3 níveis de preço. Então, durante todo esse período, a única coisa que teria acontecido com o renko é termos aqui, ó, um tijolo da cor verde. Por que da cor verde? Está vendo aqui, ó, na janela de 10 horas? O preço começou aqui. Então, está aqui, ó, R$10. 10 horas, né? Começou aqui com R$10. E no momento que chegou às 10 horas e 2 minutos, o preço finalizou aqui, ó, com R$10,02. Nós temos aqui somente 3 níveis de preço. Ele ainda pode caminhar mais um nível para cima ou um nível para baixo, que vai continuar ainda assim somente com uma barra. Então veja bem que interessante que é isso aqui, né? No gráfico de N1, em 10 minutos, se o preço ficar igual está ali, ó, lateralizado, em 10 minutos nós vamos ter 10 velas. Entende? São 10 velas, cada uma com o seu formato, seja doji, seja um martelo de alta, martelo de baixa, seja uma vela de força, sem pavio nenhum, não interessa. Vamos ter 10 velas. Já no gráfico de renko, isso não vai acontecer. Nesse exemplo que eu acabei de dar, um renko R4, período R4, enquanto o preço não variar 4 níveis, vai continuar somente uma barra e o tempo pode ir passando 10 minutos, 20 minutos, não interessa. Os gráficos trabalham de forma completamente diferente e tem tudo a ver com o nosso operacional. Mas aí é só lá na frente que você vai poder entender. Então vamos voltar para o MetaTrader 5 e na próxima aula a gente continua metendo bronca. Valeu, até o próximo vídeo. Nós fornecemos treinamento e ferramenta para automação de operações no mercado de renda variável. Nós não fazemos nenhum tipo de recomendação ou serviços de análise de valores imobiliários. Toda a responsabilidade de configuração e parametrização é de cada usuário. Lembrando sempre que resultados passados não garantem resultados futuros. A Genial Trader é comprometida com a transparência. Para falar com a gente, basta encaminhar um e-mail para contato@genialtrader.com.br.